Hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história de vida, um pouco do que eu passei, né? E eu espero que isso venha falar com quem estiver assistindo, com aquele que às vezes está passando pela mesma dificuldade que um dia eu passei. Até os meus 18 anos, eu fui de uma família, sou de uma família, né, bem orientada, que sempre me ensinaram o caminho que ele deveria seguir. Só que às vezes a gente opta por outros caminhos, não opta por aqueles caminhos que nossos pais nos ensinam. E quando eu comecei a ficar adolescente, por volta dos meus 16 anos, eu comecei a ficar revoltado com algumas situações que eu via no dia a dia, com algumas coisas que aconteciam em casa. E isso foi acrescentando diversas coisas na minha mente, no meu coração. E eu sempre fui apaixonado assim por um time de futebol, e minha família inteira sempre foi. E a partir dos meus 16 anos eu comecei a participar de uma torcida organizada, né? Que dizem que é uma torcida organizada, mas na verdade é uma facção. E ali eu comecei a entender um pouquinho do que era viver ali, né, no mundo, viver ali com aquelas pessoas. E eu queria, naqueles momentos que eu estava ali, viver o máximo, viver a intensidade. E quando eu entrei nessa torcida organizada, ali eu conheci um pouco do que era brigas, violências, coisas que eu nunca tinha escutado dentro de casa. Também conheci as drogas, conheci alguns vícios. Tudo começou ali, né, no estádio, eu me afastando da minha família, eu não estando mais presente em muitas coisas da minha família. E através dos meus amigos, que se diziam os meus amigos, eu comecei a usar drogas, eu comecei a ir por um caminho que meus pais nunca tinham me ensinado. Quando eu completei 18 anos, as coisas eram mais fáceis para mim, porque eu poderia sair, eu não tinha que dar tantas justificativas para os meus pais, eu poderia ir para a balada. E quando eu comecei a sair, quando eu comecei a ir para baladas, ir para festas, conhecer garotas, eu comecei um pouco meio que desfocar do que meus pais tinham me ensinado, minha família tinha me ensinado. E ali eu comecei a usar drogas diversas, não apenas uma, mas diversas drogas, bebidas alcoólicas. E eu comecei ali a me tornar um viciado ali do que os meus amigos tinham a me oferecer. Me ofereciam uma felicidade momentânea, que depois logo passava. Quando eu ia para casa eu ficava triste, quando eu ia para casa eu parava, pensava, deitava na minha cama e começava a chorar, porque não era aquilo que os meus pais tinham me ensinado, mas era o que o mundo no momento estava me oferecendo. E eu não tinha ninguém para me orientar, eu não tinha ninguém, nenhuma base para conseguir tirar eu daquela situação, pois eu não me abria com meus pais, eu não falava que eu era usuário de drogas, de bebida alcoólica. Cada vez eu ficava mais distante, só que meus familiares não entendiam que eu já estava, né, sendo usuário de droga, que eu estava fazendo coisas que jamais eles pensaram e imaginaram que eu iria fazer. Meu relacionamento com a minha namorada já não era mais o mesmo, meu relacionamento com a minha mãe, com meus familiares não era mais o mesmo. E eu comecei a acarretar ter consequências daquilo que eu tinha escolhido. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que ela me mostrou a verdade, ela pôde me libertar do que aquilo que eu tinha escolhido, ela me mostrou que aquilo era mentira, né? Que eu estava fazendo a escolha errada. Ele era meu amigo e é meu amigo, sempre foi de infância. Ele me chamou sempre para conhecer a palavra de Deus, para entender um pouco da palavra de Deus. Depois que eu vim para Deus, depois que eu aceitei a Jesus, eu fui liberto de vícios, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da bebida, eu fui liberto do que me prendia, mas porque um dia eu conheci a verdade, um dia me mostraram a verdade. E a partir daquele dia que eu conheci a verdade, eu jamais quis retroceder, porque eu vi o que aquelas pessoas me ofereciam eram a opção errada. E a partir do momento que eu comecei a caminhar com Cristo, que eu comecei a ter uma noção do que Cristo queria para a minha vida, do que Cristo tinha feito por mim, pelo amor imensurável
pelo que Ele fez ali na cruz, eu comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida, que eram planos e coisas muito maiores do que eu imaginava. E ali eu comecei a recalcular a minha rota, né? Cristo começou a recalcular a minha rota e me colocar em lugares onde eu jamais imaginei. Hoje eu sou noivo, vou casar no final do ano. Hoje minha família entende e dá graças a Deus pelo caminho e pela opção que eu fiz, que foi seguir a Cristo, que foi ter uma mudança na minha vida. E assim como Deus fez na minha vida, eu creio que assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Mas se você der a abertura, se você escolher a Cristo, dizer não às coisas do mundo, dizer não às coisas erradas, porque nós, querendo ou não, nós sabemos o que o mundo nos oferece, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Então que você assistindo esse vídeo, você possa realmente abrir os seus olhos espirituais e querer algo novo, algo que te transforme, algo que te leve ao sobrenatural. E eu conheci a Deus e Ele me levou ao sobrenatural. Não existe prazer maior, não existe felicidade maior do que estar nos caminhos de Deus, pois Deus me transformou, Deus me lavou, Deus me curou, Deus me libertou. Deus fez tantas coisas e ainda vai fazer na minha vida que eu não tenho noção e eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato por Deus ter me libertado e Deus ter me mostrado a verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Pois eu creio num Deus que transforma, num Deus que faz milagre e faz o sobrenatural em nossas vidas.